pessoal! E aí? Quem topa mergulhar em uma viagem no passado entre alguns vilarejos incríveis e lindos de um tempo em que existia reis e rainhas, hein? No vídeo de hoje você vai descobrir 10 vilarejos para se conhecer em Portugal e viajar no tempo em minutos. Uma coisa eu posso garantir, hein? Que você vai adorar. E já aproveita então para anotar tudinho na lista de roteiros futuros, porque vontade não vai faltar. Mas antes, como de costume, já deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro das mais diversas curiosidades deste incrível e lindo país. Agora sim, bora pro vídeo! Número 10. Monsaraz. Localizada no Alentejo do sul de Portugal, Monsaraz é um típico vilarejo bem tranquilo, pequeno e um dos mais antigos existentes em Portugal. A vila passou por diversos conflitos entre muçulmanos e mouros pelo seu território e só foi recuperada de vez em 1232 pelo rei Dom Sancho II. Apesar de ter sofrido outros ataques, a vila permaneceu ilesa até hoje. O passeio pelas ruas tranquilas de Monsaraz traz uma paz para o visitante e é essencial conhecer o castelo de Monsaraz, andar pelo lago Dom Nuno Álvares Pereira, pela igreja matriz de Nossa Senhora da Lagoa e curtir as lojinhas de artesanatos do local. Número 9. Indaiá Nova. Localizada entre Lisboa e Madrid, no centro de Portugal, essa vila está bem localizada. Apesar de não saber ao certo a sua origem real, a construção da vila se deu a partir da construção de um castelo em 1187, por mando de Gualdim Paz. O rei Dom Sancho II, em 1206, deu a Indaiá Nova o título de vila, doando seus domínios à Ordem do Templo. A vila tem muitos lugares para se conhecer, como, por exemplo, o castelo datado do século XII, com torre de homenagem, Centro de Cultura Raiano, a Catedral de Indaiá Nova, a Ponte Romana, a Capela de São Miguel. E além disso, você também pode apreciar o artesanato local e conhecer as típicas marafonas, com corpo de madeira em forma de cruz e cobertas de pano. As bonecas simbolizam alegria e dança. O curioso é que essas bonecas não têm olhos, bocas ou orelhas. Isso porque eram colocadas no quarto do casal na noite de núpcias. Número 8. Castelo de Vide. Apesar do nome, não se trata somente de um castelo, mas de um vilarejo. O nome diferente, a vegetação, os jardins, as casinhas e o clima bem agradável faz do nosso 8º lugar um ótimo local para se visitar. Localizado em Alentejo, no distrito de Porto Alegre. A vila surgiu no século XIII e foi palco de disputas após recebida por doação de Dom Afonso em 1282 e foi tomada pelo rei Dom Dinis, que continuou a construir muralhas e iniciou a construção do castelo no reino do rei Afonso IV. Após a construção do castelo, o vilarejo de Vide passou a ser conhecido como Castelo de Vide. O vilarejo tem muitos lugares para visitação, com características medievais preservadas depois de tanto tempo. A vila acolheu judeus e por isso tem diversos símbolos judaicos. Aqui vão alguns lugares para visitar se for ao Castelo de Vide: Edifício Passos do Conselho, Pelourinho, as Muralhas, Forte de São Roque, Museu de Arte Sacra Cônego Albano Vaz Pinto e muitos outros lugares que você vai adorar conhecer. Número 7. Vila de Dornes. Localizada em uma península à margem do rio Zézere, que fica localizado no extremo norte do distrito de Santarém, o nome da vila está ligado a uma lenda de origem medieval, onde conta que a imagem de Nossa Senhora do Pranto foi encontrada por um feitor após ter ouvido gemidos às margens do rio. E por este fato, a rainha Santa Isabel batizou a vila como Vila das Dores, nome que foi modificado com o tempo e se tornou Vila Dornes. A data de fundação foi por volta do século XII. A vila é muito aconchegante e você pode aproveitar para caminhar pelas ruelas, passear na beira do rio ou, quem sabe, nadar. E contemplar a Vila do Alto também é uma grande opção. Dornes não tem muitos pontos turísticos, mas atrai milhares de devotos religiosos por conta da sua história. Os atrativos religiosos são templos de Nossa Senhora do Pranto e a Torre Pentecostal. Número 6. Arraiolos.
Localizado no distrito de Évora, na região do Alentejo, o vilarejo de Arraiolos é bem antigo desde o período neolítico. Foi também onde o rei Dom Dinis escolheu para construir seu castelo e morar em meados de 1305. Ao longo do tempo, a vila sofreu diversas modificações, o que garantiu um tesouro histórico e turístico enorme. Além de toda a beleza da vila, ainda conta com um atrativo especial, que são os tapetes de arraiolos, que começaram a ser produzidos ao período anterior ao século XV. Os tapetes são produzidos com lã, com padrões clássicos, porém, tiveram suas mudanças ao decorrer do tempo. Os principais pontos turísticos e históricos da vila são Monte da Ravasqueira, Centro Interpretativo, Tapetes de Arraiolos, Igreja da Misericórdia, Castelo de Arraiolos, Convento de Lóios. E são tantos atrativos, gente, que até daria um vídeo. Então me fala aí nos comentários se você quer descobrir e saber um pouco mais sobre os pontos turísticos de Arraiolos. Número 5. Ponte de Lima. Localizada no norte de Portugal, a região é cortada pelo rio Lima e leva esse nome por ele atravessar duas pontes medievais e romana. Uma curiosidade sobre a vila é que ela já não é mais tão pequena. Ela se adequa melhor na categoria cidade pequena, porém a vila conta com um título muito importante, que é de Vila Portuguesa Mais Antiga, pois esse título foi lhe dado em 1125 pela rainha Dona Teresa. E se caso viesse a virar cidade, ela perderia o título que carrega com tanto apreço. Ai, gente, achei fofo! Os mais diversos pontos turísticos da Ponte de Lima estão no centro. Você vai caminhando e descobrindo todas as belezas históricas, como o Paço do Marques, que foi erguido na segunda metade do século XV, a Igreja Matriz de Ponte de Lima, Torre da Cadeia Velha. Tem esse nome porque já foi uma cadeia. E a Torre de São Paulo. Em Ponte de Lima, ainda tem alguns parques e jardins como o Parque Campo Arnado, Palacete Vila Moraes e a Casa de Nossa Senhora da Aurora. Com mais ou menos 900 metros de altitude, a vila impõe a sua grandeza para o mundo. Localizada no distrito de Porto Alegre, na região do Alto Alentejo. A vila ganhou esse nome pela Rainha Maria II. Marvão foi tomada por muçulmanos, depois foi reconquistado pelos mouros em 1190. No ano de 1229, o rei Dinis empossou-se do castelo de Marvão. O castelo então foi modificado durante todos esses anos, sendo hoje conhecido como Monumento Nacional Medieval. Um dos atrativos que não pode ser deixado de lado é o Castelo de Marvão, uma das principais atrações locais, Pelourinho Manuelino. Ainda tem a Casa da Cultura, que é o maior edifício antigo civil de Marvão, a Igreja de Santa Maria, a cisterna onde acontecem concertos em períodos de festivais de música. E se quiser explorar os pontos naturais de Marvão, conheça a Serra de São Mamede, com uma fauna e flora indescritível, as Amania Ruínas de uma cidade romana. E atravessando a ponte romana foi ainda encontrar a praia fluvial da Portagem. Número 3. Pértola. A vila de Pértola fica localizada no distrito de Beja. A vila preserva muita história, tanto que foi declarada como Vila Museu, por conta de todo o seu acervo histórico. Para quem é apaixonado por história, vai adorar conhecer Pértola. No início da sua história, teve influências de diversos povos, como os romanos, fenícios, árabes, e essa influência pode ser vista pelo arquivo arqueológico como estátuas, vasos, cerâmicas islâmica, objetos de metal, joias e muito mais. Pértola não era chamada assim e teve alguns nomes antes de chegar no atual. Seu povoamento começou de forma definitiva só no século XIII. Os passeios que não podem faltar na sua programação são visita ao Castelo de Mértola, a Igreja Matriz de Mértola, o Museu de Mértola, a Torre do Relógio e todo o centro histórico da vila. O passeio pela vila é como estar em um filme que te leva ao passado. Diz aí, você já se imaginou nessa época? Número 2. Sintra. Localizada no distrito de Lisboa, você gasta apenas 40 minutos de Lisboa a Sintra. A vila convida seus visitantes a uma imensão imediata ao passado e te leva ao período paleolítico, Idade do Bronze, período romano e ainda pelo domínio muçulmano e te coloca como personagem dessas histórias.
Sintra é rodeada de história. A vila encantou reis e rainhas. O rei Dom Fernando II, da dinastia de Saxe-Coburgo, Gotha, se encantou tanto que transformou um convento em um palácio grandioso. Em 1995, Sintra foi reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco na categoria Paisagem Cultural. Número 1. Óbidos. Localizada no distrito de Leiria, em Portugal, é uma vila encantadora e fica bem próxima a Lisboa. O seu nome vem do romano, que significa cidade fortificada, pois a vila fica dentro de uma muralha, que apesar de ter algumas partes destruídas pelo terremoto que abalou o país, ainda expõe a sua fortaleza. A vila se tornou importante, pois foi um presente de casamento do rei Dom Dinis à sua esposa Isabel no século XIII e por alguns anos serviu como dote de todas as rainhas portuguesas. Esses são alguns vilarejos mais incríveis de Portugal. Agora conta pra gente, vai, de qual você mais gostou? Escreva aqui embaixo nos comentários e não esquecem de deixar aquele like e se inscrever no canal. Até a próxima! Fui!